Você domina a arte das relações? Você domina a arte de se relacionar no meio de grupos? Você consegue se adequar a isso? Eu queria ter esse papo hoje, sabe? Eu queria bater esse papo hoje, porque é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo já passou, passa ou vai passar, né? Não tem como, a gente não fica sozinho, a gente nunca vai estar sozinho, a gente vai estar sempre precisando de pessoas e as pessoas precisando da gente, né? E aí eu começo a falar de mim, né? Da minha parte, da minha vivência, da minha realidade. Eu também quero saber a tua. Então deixa aí escrito também, vamos ter essa troca. Mas para mim sempre foi muito fácil já a minha característica já foi de líder, né, nata, e por eu sempre trabalhar por conta própria, eu sempre tive meu estúdio, sempre tive meu salão, então isso já era muito mais prático para mim. Eu tomava todas as decisões, eu decidia como eu queria. Se algum funcionário não estava do jeito que eu gostaria, eu descartava, eu colocava de acordo com o que eu queria. E se não tivesse alguém que eu quisesse que estivesse ali para o ambiente ser agradável para os clientes e tal, eu tirava tranquilamente, ou então eu ficava sem também, sem problema nenhum. Eu fazia o procedimento se fosse o caso. Eu nunca me apeguei a isso, sempre foi muito tranquilo para mim. E o meu grande exercício na vida, a minha grande reflexão, é que eu sempre trabalhei com pessoas nas igrejas, né? Que eu já fiz parte, que eu já trabalhei, e hoje eu trabalho também. E eu sempre procurei ser mais tranquilo possível para não levar problemas, sabe? E hoje eu vejo muito isso. Eu já via isso antes e hoje com a nossa evolução a gente acaba vendo mais, né? Eu vejo que as pessoas elas costumam falar mais do que elas fazem. Elas costumam se aparecer mais do que elas são. E eu acredito que principalmente no meio empresarial, no meio corporativo, isso deve ser muito maior. Eu só via isso, que as pessoas queriam se vender, né, se engrandecer, quando eu ia fazer as entrevistas de emprego, né, para os meus funcionários. Mas eu já conseguia perceber ali, eu já tinha um feeling, porque sempre trabalhei desde muito cedo, desde muito nova eu tinha estúdio. Eu sempre trabalhei com isso, sempre lidei com pessoas e principalmente com manicures na época, né? Depois do estúdio nem tanto, mas no início era muita manicure. Então, e a manicure, eu via que ela tinha uma característica, as manicures que prestam serviço, tá? As que já têm o seu próprio estúdio, que já tem a sua, elas não são assim, não. Mas as que prestam serviço, eu via muita falta de como que é? De ser comprometidas, né? Elas não tinham comprometimento com os horários, com os clientes. Isso me angustiava muito, porque eu queria um padrão ali, né? E eu via muito desse perfil dessa classe. O cabeleireiro nem tanto, engraçado, né? E depois, quando eu migrei para a área da estética, os esteticistas, como eles trabalhavam por hora ali, eles também eram muito mais práticos. Eu não tive tanto problema. Tô falando da minha experiência, tá? Se tiver alguma manicure aqui que fale assim, mãe, tá falando um monte de besteira, eu entendo e escreva aí e me diga se eu tô falando mesmo. Mas durante mais 20 anos que eu trabalhei ativamente com isso, essa foi a minha história. Mas voltando, e eu tinha o domínio, né? Porque como eu organizava, como eu fazia agenda, como o estúdio era meu, então eu tinha esse domínio, então era mais fácil. Agora, quando a gente trabalha numa equipe que a gente só é mais uma peça, mais uma chave, que aí entra naturalmente vocês que trabalham na parte corporativa e eu que trabalho com sem fins lucrativos, né, que é com a igreja, eu vejo muito isso, que as pessoas elas falam muito, se exaltam muito sem fazer, aí chega na hora, enrola o grupo todo, porque elas não deram conta da parte delas, aí as outras têm que entrar e fazer também, né? E acaba resolvendo o problema. E isso chega a ser interessante na dinâmica do ser humano, de como a gente tem que se adequar. Antes isso me irritava muito, sabe? Antes isso me deixava angustiada. Quando eu trabalhava com essas pessoas na igreja, eu ficava angustiada mesmo, de ficar irritada de não querer falar com a pessoa, de eu achar que era uma falta de responsabilidade. E né?
mas principalmente quando é algo para Deus, algo para uma coisa divina, que a gente está fazendo uma obra social para algo divino, para algo que a gente leva para o espiritual, tem um outro peso, tem uma outra pegada, né? E a gente vê como que as pessoas são desleixadas em relação a isso. Eu estava vendo umas mensagens no grupo, que eu até evito ver, né? Mas como eu vou participar de um evento que está recente, que está próximo, eu estava vendo no grupo pessoas dando desculpas de coisas que já eram para estar pronta, porque a reunião foi feita 1 mês atrás. Então, 1 mês atrás já foi delegado para determinadas pessoas o que cada um teria que fazer. E eu falei assim, caramba, essa pessoa tá mandando mensagem hoje falando que não vai fazer, que não é nem que não conseguiu e tá pedindo ajuda, não. É que não vai fazer. Aí nisso eu fiquei lendo as mensagens e comecei a achar interessante, né? Que aí é onde entra a gente, essa coisa da gente perceber o ambiente, né? A pessoa largou a mensagem que tipo, que se dane, eu não consegui, vai ficar sem. Aí uma outra já pegou, não, vamos fazer sim, o que tá acontecendo? Aí eu já vi que outras pessoas já têm um espírito de liderança também. Dá pra resolver assim, dá pra gente não fazer assim, dá pra gente pegar isso dessa forma. E aí outra foi e botou, mas por quê? Aí a outra eu já vi que ela já era Simone do Antigo Testamento, sabe? A Simone do passado. Que ela falou assim, mas que responsabilidade é essa? Mas por que isso? Mas já não era para ter? Mas por que não tem, né? Aí a outra pegou e já ignorou. E essa pessoa devia estar lendo, né? Mas não estava ali para se defender ou falar. Aí uma outra chegou e falou assim: "Não, mas eu posso fazer isso também". Tipo assim, eu vi que houve um trabalho de formiguinha para todo mundo se adequar. Eu só tava ali comendo pipoca e lendo, né? Não quis nem entrar no assunto. Porque como a minha parte já estava toda completa desde o início, como já estava tudo executado, e eu ainda fui além, porque eu ainda me doei com umas 3 coisas que não era para mim, mas eu quis me doar, então eu estava muito de boa ali, porque eu estava em paz com o meu divino, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para Deus, né? Quando a gente faz uma obra na igreja é para Deus. Não é para o homem, ou para se aparecer, ou para as pessoas que vão estar ali, que vão receber aquilo, né? E foi interessante que eu vi a junção de tudo, né? E eu vi que só no final a líder do grupo também entrou falando coisas para serem resolvidas e serem reformuladas. Aí eu fui vendo toda essa organização. E isso é muito interessante, gente, porque a gente vive isso no dia a dia. Quando a gente vai fazer uma reunião em família, a gente tem isso. Quando a gente vai estar no trabalho, a gente tem isso. Quando a gente está no meio de amigos, que a gente vai fazer uma resenha, tem isso também. Tudo tem essa coisa de uma pessoa que não vai dar conta ou não vai fazer, de alguém que vai reclamar, de alguém que vai querer resolver o problema, de alguém que vai fazer, e a coisa vai fluindo e funcionando. Quem é você nesse rolê? Quem é você nessa história? Quem é você nesse meio? Você se vê de que maneira? Eu já fui vários daqueles personagens ali, sabe? Eu tava vendo as mensagens e percebendo. Eu já fui a que me estressava, eu já fui a que ficava com raiva porque o outro não dava conta, eu já fui a que fazia tudo pro outro e pra mim. E, sabe? E hoje eu tenho a noção de que eu vou fazer até onde eu posso. E isso é libertador. Porque aí a gente consegue trabalhar, a gente consegue dar o melhor da gente sem sofrer, sabe? Hoje eu tenho visto isso. Hoje eu vou até onde eu posso ir, eu não vou além, sabe? Antes eu me doava demais, eu ia além demais, eu fazia demais, eu sofria demais. E hoje eu tenho visto que não. E eu gostei de ver toda aquela organização do grupo e eu gostei de me ver também, completamente diferente do que eu já fui no passado. Eu já tinha feito toda a minha parte, eu já fiz partes além do que eu poderia fazer, dentro das minhas possibilidades, e estava em paz, sabendo onde eu estava, qual era meu lugar, o que eu poderia ajudar, até onde eu me propus a ir, até onde eu me doei para aquilo. Isso é muito legal, sabe? E talvez no meio corporativo isso seja mais difícil, porque a gente tem que dar conta de alguma maneira, né? Ou tem que engolir mais sapo, ou tem que... Eu não sei, né? Mas quando a gente tem a convicção do que a gente é e quando a gente tem paz no que a gente está fazendo, eu acho que a coisa flui de uma maneira muito melhor, muito mais fácil. Porque tudo fica mais leve, mais suave. E esse vídeo não é nem para falar das pessoas, é para a gente entender como que cada um funciona, e quando todo mundo funciona legal, tudo encaixa e dá certo. Mas quando uma peça quebra, uma peça deixa de funcionar legal, as outras têm que se movimentar para ajudar, sabe?
E aonde a gente tá? A gente vai só reclamar e não vai fazer? A gente vai reclamar, mas vai fazer? A gente não vai reclamar porque não dá mais tempo e vai agir? Quem é a gente no rolê da vida? Quem é a gente na história, sabe? E hoje eu tô disposta a querer fazer, me doar da melhor forma, mas sem me prejudicar, sem eu me doar ao ponto que eu vai me sufocar com aquilo como eu já me sufoquei no passado. E isso eu falei, isso só faltou dar um tapinha assim no meu ombro e falar assim, cara, eu tô gostando de você. Garota, você tá no caminho certo. Porque eu passei ali sem sofrer, sabe? Porque eu sei o que eu me comprometi a fazer e fiz com qualidade, fiz bem feito. Porque eu não fiz para agradar pessoas, eu fiz para Deus. Porque no final, quando a gente trabalha na obra de Deus, tudo é para Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. É para ganhar almas para o reino de Deus, né? É para a alegria do Criador, né? E aonde a gente está errando? Onde a gente pode fazer melhor? Quando a gente está num grupo de amigos, numa resenha, que a gente pode ser como? Qual a nossa melhor versão para aquilo, sem a gente se contaminar, sem a gente sofrer, sem a gente se doar a um ponto que a gente vai sentir, sabe? Aonde a gente pode chegar? Como a gente pode fazer? E eu acho que essa é uma ótima reflexão pra gente hoje, sabe? Até onde a gente pode ir de boa, de boaça mesmo, com tranquilidade. Até onde a gente pode ir sem nos agredir. Porque o grande lance é a gente não sofrer. E a gente não ser sacana também, né? Poxa, de estragar uma organização, né? Uma relação que estava ali sendo feita. E a gente não dá o mole, mas também a gente não ir além para não sofrer, porque a nossa energia, a gente gera muita energia, né? E a nossa energia tem que estar sempre boa, a gente tem que vibrar bem, para que as coisas fluam, para que as pessoas cheguem, para que oportunidades apareçam e aconteçam, e que a gente possa viver isso, sabe? Que a gente possa viver isso de verdade hoje, que a gente possa entender qual é o rolê todo, que a gente consiga analisar. E eu fiquei vendo, falei assim, Deus deve fazer isso, ele deve ficar lá de cima só olhando, sabe? Só olhando assim, falei assim, e esse meu filho tá assim, esse meu filho deu mole, esse meu filho já tá, ó, eles estão conseguindo se resolver. Deve ser meio assim, né? Eu fico, né, a louca, né? Mas eu fico pensando sobre isso, sabe? Como a gente pode fazer pra gente se doar da melhor forma. Principalmente quando é pra obra de Deus. Principalmente quando envolve outras pessoas, né? Mas também é muito importante a gente se doar da melhor forma para a gente ser referência, uma boa referência no campo de trabalho, onde as pessoas querem estar com a gente, quando as pessoas gostam da gente, né? Eu lembro que quando eu tive uma secretária, foi a última secretária que eu tive, a Gabriela, a Gabi. Eu adorava aquela garota, sabe? Uma menina jovem, ela tinha 20 e poucos anos, sabe? Ela era muito engraçada. E a primeira vez que nós nos encontramos, eu não lembrava, ela que me falou. E isso me marcou muito, porque ela falou assim, Simone, eu estava desesperada quando eu vim fazer a entrevista com você. E você tinha uma luz. Aí eu falei assim, quê? Aí eu fiquei meio assim perdida, que a gente estava fazendo algumas coisas, resolvendo até um problema para um outro setor lá do estúdio, né? Que era um setor que eu não tinha que trabalhar ativamente, mas eu estava ali, né, dando a cara para poder que a coisa funcionasse, que era até na parte de bronzeamento artificial, que não era minha área de atuação, mas eu precisei fazer um curso para entender aquilo. Enfim, e ela pegou e falou que ela chegou, eu não lembrava disso, sabe? Eu vou contar o que ela me contou. Ela falou que chegou muito atrasada e ela precisava daquele emprego. Eu estava precisando de uma assistente e uma pessoa que ficasse na recepção ali, administrando, ajudando, né? Recepcionando os clientes. E eu precisava de uma pessoa de confiança, que fosse meu braço direito ali, quando eu não tivesse, né? E ela me mandou o currículo e tal, e eu gostei do perfil dela e marquei com ela. E ela disse que chegou atrasada, eu não lembro disso, eu só lembro da gente conversando, só lembro disso, sabe? E eu gostei dela de cara. E ela falou que quando ela chegou, ela estava desesperada, nervosa. Ela falou que estava chegando, subindo no prédio, pensando assim, essa vaga não é minha, porque eu já cheguei atrasada, a pessoa não vai gostar de mim. E começou a criar, né? E ela disse que quando eu abri a porta, assim, para receber ela, que eu abri com um sorrisão. E ela disse que ela desmoronou na hora, que ela falou assim, meu Deus, ela tá rindo pra mim. Eu pensei que ela fosse brigar, né? Tipo, poxa, essa é a hora, né?
E ela disse que eu abri um sorrisão e ela chegou pedindo desculpa. E eu falei assim, nada, senta aí que eu já venho. Tipo, eu acho que eu já devia estar enrolada nesse dia, então não foi um problema também. Eu não estava ali esperando ela. Eu estava ali trabalhando e ela ia ser mais um componente, né? Eu achei muito bonitinho quando ela falou isso. Ela, Simone, você me recebeu tão bem, você foi tão agradável comigo, você me deixou tão à vontade, você me perguntava coisas que me deixava à vontade, você ria conversando comigo, que eu relaxei. Eu falei assim, caramba, esse emprego é meu. Ela disse que na hora a cabeça dela já mudou. Aí que vai, gente, é o ponto, a nossa energia. Eu não lembro disso que ela contou, eu tô falando que ela me falou. Mas a nossa energia, eu devia estar vibrando tão bem, eu devia estar vibrando tão alto, e realmente, com certeza, porque eu amava estar no estúdio, eu amava trabalhar, eu amava aquele ambiente, né? Que era só mais uma coisa que eu precisava também que tivesse ali comigo, né? E eu já tinha visto o currículo dela, então eu já devia estar vibrando muito bem. E foi um período da tarde, então já tinha trabalhado a manhã inteira e eu estava ali no meu ambiente mesmo. Eu fiquei tentando imaginar o que poderia ser, né, para ela ver esse brilho, esse sorriso, essa coisa toda. Mas eu acredito que foi a minha vibração, a minha energia. E quando eu falo que a nossa energia não mente, é isso. As pessoas se conectam. Se ela tiver numa vibração como a nossa ou parecida, vai se conectar. Se ela tiver muito abaixo, ela não vai ficar, não vai aguentar e vai sair. E ela disse que a conclusão foi que eu já falei para ela, não, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, você quer fazer o teste? E ela disse que já se sentiu em casa, porque o meu rosto era diferente, eu ria, eu conversava e eu tratava ela bem, sabe? Eu não fiz separação de nada, né? E ela estava desesperada por causa de um atraso. Eu ainda perguntei, mas você atrasou uma hora? Porque até eu ia me surpreender, né? Falei, pô, atrasou pra caramba. Ela, não, Simone, eu tava atrasada 10 minutos. Eu, pô, 10 minutos, Gabi? Ela mas aquilo pra mim, como era primeiro, pra ver como as energias se conectam. Eu gosto de pessoas comprometidas. E ela era uma pessoa comprometida. Tanto é que ela tava se culpando por um atraso, né? Natural da vida. Aí eu falei assim, 10 minutos não é nada e tal, se fosse uma hora, isso aqui. Enfim, aí no final nós ficamos amigas, até o final, até o dia que eu fechei o estúdio, né, que tudo mudou, que eu me mudei de bairro e tal. E ela, até hoje, ela me chama, é muito engraçado que ela fala, ô chefe, ô patroa. Ela sempre brinca assim comigo. E ela não precisava, porque a gente ficou próxima, a gente ficou amiga. Eu conheci a família dela, a filha dela, ela conheceu meus filhos. E ela conheceu o pai dos meus filhos, que hoje é o meu ex-marido. Então, assim, houve uma relação que passou, né? Que foi além. Porque as energias, né? E eu achava engraçado, porque ela falava muito assim, quando eu chegava, geralmente, eu sempre pedia para ela chegar antes de mim no estúdio, porque eu queria delegar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia delegar aquela coisa que eu já fiz vídeo falando, né? Que eu tinha essa dificuldade de delegar. E eu geralmente chegava antes dela. E sempre quando eu chegava, eu botava na televisão, aquele YouTube Music, né? Eu botava uma playlist de música que eram músicas muito específicas, que nem todo mundo gosta. E ela já entrava falando assim, ai chefe, eu não aguento, deixa eu mudar isso. Aí eu olhava pra ela e falei assim, você não vai botar pagode, porque eu não gosto de pagode. Ela adorava pagode. Aí ela caía na gargalhada, ela, mas nenhumzinho, chefe, falava assim. Falei assim, não, pelo amor de Deus. E ela falava que meu rosto mudava quando eu falava sério, sabe? Eu falava, pelo amor de Deus, não. E ela achava engraçado. Tipo, ela tava me zoando, botando pilha. Óbvio que ela não ia botar pagode dentro de um estúdio, né? De estética, onde as pessoas precisam relaxar, precisam, né? Que se entregam ali, enfim. Mas é interessante isso, né? A energia. Até para brincar, para curtir, para entender e conhecer a pessoa, a energia conta muito, né? E eu tô falando isso por quê? Porque essa foi minha experiência também que eu tive na minha jornada de relação profissional. Eu acredito que a grande maioria que hoje não trabalha mais, ou nunca trabalhou, ou não trabalha, ou está começando a trabalhar nesse ramo que é mais da internet, né? Como eu tô me voltando agora com o canal, e a grande maioria acredito que trabalha no mundo corporativo mesmo, que tem que lidar com pessoas, que depende de pessoas. Então hoje a grande coisa que fica nesse vídeo, para mim, e eu acredito que para vocês também que tá aqui, porque eu sempre acho que as pessoas se conectam, né? É qual energia que você tá tendo, o que você tá fazendo, dando o seu melhor, mas não dando ao ponto de extrapolar quem você é, dando o seu melhor de uma maneira tranquila e suave, assim como no grupo da minha igreja que eu participo, que eu fiz a minha parte de maneira que eu fiquei em paz, né? E o que a gente pode fazer para ter uma energia boa
E esse é o grande lance. E a energia boa a gente já entendeu, que é a gente ouvir frequências boas, que a gente fazer mentalizações, orações, é a gente ouvir músicas que não vai ser música com letra de sofrência, independente do estilo musical. É não ouvir músicas que vai deixar a gente para baixo, sabe? É ouvir estar conectado a coisas, a leituras, a vídeos como esse, a podcasts, coisas que vai melhorar a nossa frequência, sabe? A única coisa que eu não consegui desistir ainda é o futebol, porque eu tenho meu time do meu coração, eu sofro naquele momento com isso, eu falo que é o meu relacionamento, como eu falo que é o meu relacionamento abusivo, que eu não consigo. Eu amo o meu time, eu sou tricolor de coração, eu sou fluminense, então eu me conecto com esse universo e sofro com aquilo de verdade. Mas fora o meu time, eu parei, sabe? Eu não sou como eu era. Eu era uma pessoa que quando houve a polarização, que o Brasil todo se polarizou com a política, eu também me polarizei e me irritava. Hoje eu não me permito mais isso. Eu até vejo a política, mas no meio da zoação, da coisa que é a minha verdade, mas mais pela zoação. Óbvio que eu não vou jogar meu voto fora, mas procuro ir mais para o meio da zoação para não sofrer e não agredir e nem ser agredida, né? Mas hoje eu entendo, porque eu estou no meu processo de evolução e eu sei que eu preciso estar com a minha energia boa, eu preciso estar melhor, a minha energia precisa funcionar bem, sabe? Para que as pessoas fiquem bem, para que o meio que a gente está inserido aconteça de uma forma saudável. Eu tive uma psicóloga, Nívia, ela foi a minha primeira psicóloga e ela cuidou, depois ela veio a cuidar do meu filho também. Essa minha psicóloga, ela falava assim: Simone, eu trabalho o meio sistêmico. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu nunca tinha ouvido falar sobre subconsciente, sobre psicologia, sobre o universo da lei da atração, nada. E aquilo me deu, foi a primeira explosão que deu na minha mente, porque eu falei para ela, o que é isso, meio sistêmico? Ela falou assim para mim: Simone, eu vou começar a trabalhar com você. Todo o seu campo, toda a sua casa, todas as pessoas que estão ao teu redor, elas vão mudar. É sistêmico. Elas vão mudar de acordo com a sua postura, de acordo com sua mudança, elas vão mudar também. Tudo vai mudar, tudo vai ser trabalhado a partir de você. E aquilo foi uma explosão para mim. E depois disso, eu vim entender que na lei da atração é assim também. Quando a gente determina, quando a gente supõe aquilo que é a lei da suposição, quando a gente começa a ler os livros do doutor Napoleão Hill, quando a gente vem entender isso, quando a gente lê um livro básico, que é O Segredo, a gente entende que tudo está na nossa mente e tudo é através da gente. Coisa que a ciência já hoje estuda, pratica, sabe? A gente paga o profissional para isso. A coisa já existe há muito tempo, a coisa já é há muito tempo. A gente só não tinha nome para isso e a gente só não entendia da maneira clara o que é isso. Tudo vai colaborar. Tanto essa menina que eu falei, essa pessoa que eu falei no grupo lá da igreja, que ela deu mole, que ela não conseguiu uma coisa, ela movimentou de maneira que desestruturou todo mundo. Uns ficaram irritados, outros ficaram... Movimentou, tirou todo mundo da rotina em prol de uma coisa que ela não fez. Isso é o meio sistêmico, claro, de se entender, que é do dia a dia. E isso tem que acontecer com a gente, mas não para destruir o meio, mas para ajudar, para que a gente venha a fazer de uma maneira que as pessoas vejam, como a Gabi viu em mim naquele momento, um brilho diferente no meu rosto, um sorriso diferente, um afago, um aconchego, um vem que a gente está junto e vamos nessa. A gente precisa ser agentes de paz, de amor, de bondade, de carinho, de organização, de coisas boas, de fluir coisas boas e não de caos, sabe? Esse é a parada sistêmica que a gente tem que viver. Você está conseguindo entender? Eu estou conseguindo me fazer entender aqui? E eu acho que a gente tem que trabalhar isso, sabe? Trabalhar essa parada de viver bem, influenciando de maneira boa, sabe? E quem não quiser isso, quem não se conectar a isso, vai sair, não vai ficar. Vai ser natural aquela pessoa sair dali. Vai ser natural, porque a energia não vai conectar. Ela não vai aguentar ficar perto da gente. Então a gente precisa dar o nosso melhor. O dar o melhor é isso. Ser melhor é isso. E
às vezes a gente escuta tanto de formas ou romantizadas ou de forma que traz um estereótipo, né, de que, tá falando isso, é isso mesmo, mas é real isso. Tem pessoas que entram, todo mundo já viveu isso, tem pessoas que entram no ambiente, o ambiente pesa, o ambiente fica pesado, fica chato, a gente quer sair daquele lugar, quer sair de perto dessas pessoas. E a gente não pode ter essa energia ruim, essa vibração ruim, porque isso é muito real. Que a gente venha ser agentes de coisas boas, de contagiar para o bem, sabe? E quando chegar até a gente coisas ruins, a gente precisa ressignificar na hora, a gente precisa trabalhar de uma maneira para fluir rápido, para sair logo disso. E que hoje a gente vem explodir nessa consciência, sabe? Que vire essa chave na gente e a gente faça isso. E que a gente viva o melhor, porque isso depende da gente. Quando a gente entender que tudo depende da gente, que a gente não pode delegar nem a parte boa nem a parte ruim, que a gente não pode sofrer com isso, que a gente pode se doar da melhor forma, quando a gente entender que a gente não pode aceitar a negatividade do outro, que a gente tem que fluir da melhor maneira, tudo muda. Espero que esse vídeo consiga explodir sua mente, que você fale, caraca, é isso. Essa garota ruiva aí falou uma parada que é isso. Ou então, se você não concordar, fala comigo aqui também pra gente trocar. Porque a troca também é importante. Ninguém tem certeza absoluta de nada. Eu tô falando coisas que eu vivi, que eu vivo, que eu experimento e que eu observo, né? E a gente precisa ser espectadores também do entorno que a gente vive e da nossa própria vida também, pra gente sempre ser melhores. E esse vídeo, gente, tá? Olha que loucura, eu tô falando demais. Vai dar meia hora já e eu tô aqui falando com vocês. Mas eu acho que eu consegui me fazer entender, eu acho que eu consegui deixar o vídeo aqui pra gente de uma maneira que deu pra refletir legal. Dei experiências minhas, que é o que é mais legal. A gente sempre tem que deixar nossas experiências. A gente sempre tem que deixar um pouquinho de nós nas pessoas também, mas de uma maneira positiva. E eu espero que eu tenha conseguido hoje isso. Beijo, tchau!